Êxodo capítulo 20, versículo 12, que a gente possa abrir as nossas Bíblias nesse trecho da palavra. O segundo deles está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 3. Então a gente vai ler um e outro na sua sequência. Primeiro Êxodo capítulo 20, versículo 12, depois Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo número 3. Então, depois que todos tiverem aberto as suas Bíblias, a gente vai proceder aqui com a leitura do texto sagrado. Êxodo 20, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o versículo número 3. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, diz-nos o seguinte, palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora, Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo 3. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aqui, até o versículo 3. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, uma vida familiar saudável, e atentemos bem para isso, uma vida familiar saudável, ela só poderá ser experimentada, ela só poderá ser desenvolvida dentro da plenitude do Espírito de Deus, dentro da plenitude do Espírito Santo. Grave bem essa afirmativa, grave bem essa frase. Uma vida familiar saudável, ela só pode ser experimentada, ela só pode ser desenvolvida dentro da plenitude do Espírito Santo, dentro da plenitude do Espírito de Deus. Essa é a compreensão, irmãos e amigos, que nós temos quando a gente lê o texto de Efésios capítulo 5, versículos 22 até o capítulo 6, versículo 4, quando nós lemos o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 18 até o versículo 21. E por que nós fizemos menção desses dois textos, Efésios e Colossenses? Porque tanto um como o outro, eles tratam da orientação que Paulo dá para a nossa vida em família, para a nossa vida familiar. E é interessante porque todas essas orientações, repito, que nós encontramos, Efésios capítulo 5, versículo 22, até Efésios capítulo 6, versículo 4, Colossenses capítulo 3, versículo 18 até o versículo 21, elas só podem ser obedecidas, elas só podem ser vividas, essas orientações, através de uma vida cheia do Espírito Santo, através de uma vida cheia do Espírito de Deus. É por isso, por exemplo, antes de tratar das suas orientações quanto à vida familiar, Paulo ele fala justamente sobre isso. Ele nos dá essa ordem, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, que nós devemos nos encher do Espírito de Deus. Então, uma vez que ele dá essa ordem, dentro dessa perspectiva, ele vai passar a nos orientar como nós devemos desempenhar os nossos papéis dentro da nossa vida familiar, dentro da nossa vida em família, quer seja as esposas em relação aos esposos, quer seja os esposos em relação às suas respectivas esposas, quer seja os filhos em relação aos seus pais, quer seja os pais em relação a seus filhos. Daí a nossa frase inicial, que uma vida familiar saudável, ela só pode ser experimentada, ela só pode ser desenvolvida dentro da plenitude do Espírito Santo. Então, meus irmãos, meus amigos, dentro desta compreensão, dentro desta visão, a gente chega à exortação que de maneira específica Paulo, ele dirige a nós que somos filhos em relação aos nossos pais. E aí nós vemos Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 3, que reproduz aquilo que nós vemos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. E o que é que esses textos eles têm em comum? E o que é que esses textos eles nos exigem? O quinto mandamento,
E essa exortação que Paulo faz, baseada nele, aqui em Efésios capítulo 6. Simples, que nós, que somos filhos, nós devemos obedecer a Deus, honrando os nossos pais, porque esse é o papel, essa é a função que nós temos dentro da nossa vida em família, enquanto filhos. Então, essa é a vontade de Deus, este é o propósito do Senhor, esta é a ordem que Deus nos dá, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, de que, dentro do contexto familiar, honrarmos aos nossos pais. E quando nós falamos pais, pais e mães, ou seja, pais no seu sentido completo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é sobre esse tema que nós iremos considerar, é sobre esse tema que nós iremos pensar na noite de hoje, ou seja, a honra que nós devemos dar aos nossos progenitores, a honra que nós devemos dar aos nossos pais. Afinal de contas, além de ser um tema bíblico que nós encontramos na palavra, tanto é que nós acabamos de ler 2 textos nesse sentido, é uma necessidade, meus irmãos, é uma necessidade, meus amigos, que nós temos para os dias de hoje. Que necessidade? De honrarmos os nossos pais. Que necessidade? De respeitarmos os nossos pais e as nossas mães. Afinal de contas, tristemente, afinal de contas, infelizmente, a gente vive uma época marcada pela insubordinação em todas as facetas, em todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, essa é uma das características negativas que nós enxergamos do mundo que está à nossa volta, do mundo que está ao nosso derredor. Insujeição, insubordinação, quer seja dentro do contexto familiar, quer seja dentro do contexto social, quer seja dentro do contexto do trabalho, enfim, em todos os âmbitos da nossa sociedade, da nossa vida aqui na Terra. E é interessante porque quando a gente constata esse fato, é interessante porque quando nós nos deparamos com essa triste realidade, a gente percebe, irmãos, a gente percebe, amigos, que era uma realidade triste que o apóstolo Paulo, há 2000 anos, ele já vivenciava, no seu tempo, na sua época. É uma realidade triste que o apóstolo Paulo, há 2000 anos, já previa que nos últimos dias ela ia se intensificar e se intensificar em nossas vidas. Então, quando hoje a gente se depara com essa realidade de filhos insubordinados, de filhos desrespeitosos, a gente observa que não é em si algo novo. O apóstolo Paulo, repito, já se deparava com essa realidade. O apóstolo Paulo já previa que nos últimos tempos essa triste realidade, que já fazia parte do seu tempo, iria se intensificar e se intensificar cada vez mais. Só para nós termos uma ligeira noção desse fato, só para nós termos uma ligeira ideia dessa realidade, abramos, por favor, as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 30. Isso aqui a gente vai há 2000 anos para o contexto do apóstolo Paulo, quando ele observa a realidade do mundo sem Deus, quando ele observa a realidade do mundo à sua volta, ele vê algumas características negativas, dentre elas esta relacionada à vida familiar, essa insujeição, insubordinação, desobediência dos filhos em relação aos seus pais. Romanos capítulo 1, versículo 30. Romanos capítulo 1, versículo 30. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha só, a última característica do mundo que o apóstolo Paulo já vivenciava: desobedientes aos pais. Então, há 2000 anos, essa é a realidade. E aí, em outro escrito seu, o apóstolo Paulo, prevendo os últimos tempos, prevendo as últimas épocas, ele também observou que essa realidade, essa insujeição, essa desobediência dos filhos em relação aos pais, iria se intensificar e se intensificar cada vez mais. Abram aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e também o versículo número 2. Olha só, a triste previsão que ele fazia já há muito tempo em relação a isso. Ele disse, 2 Timóteo 3, versículos 1 e também o versículo 2: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai começar a falar algumas coisas que vão marcar
ele vai começar a falar algumas coisas que vão caracterizar o quê? Esses tempos difíceis nos últimos dias. Quais são essas coisas? Versículo 2: pois os homens serão egoístas, ou seja, pensarão apenas em si mesmos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, veja, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então veja, a desobediência dos pais como uma realidade que Paulo já vivenciava, a desobediência aos pais como algo que iria caracterizar os últimos dias, os tempos difíceis aos quais ele faz menção. Então, é um tema bíblico, essa questão da nossa honra aos pais é um tema necessário em virtude disso que nós acabamos de colocar. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que hoje a gente vai pensar um pouco sobre esse tema. Filhos, honrem seus pais. Filhos, honrem seus pais. E a gente vai dividir a nossa palavra, a gente vai dividir a nossa meditação em pelo menos 3 pontos, em pelo menos 3 divisões. Em primeiro lugar, o que é que significa de fato honrar os pais? Em segundo lugar, quais são as formas de nós honrarmos aos nossos pais? E em terceiro lugar, a promessa reservada a quem honra os pais. Então a gente vai procurar seguir esse roteiro, a gente vai procurar seguir essa sequência. Então, vamos começar com o primeiro ponto, vamos começar com a primeira divisão. O que é honrar os pais? O que é honrar os pais? Foi isso que nós vimos lá em Êxodo capítulo 20, foi isso que nós vimos aqui em Efésios capítulo 6. Então, primeiramente, meus irmãos, meus amigos, nós devemos relembrar que a exortação que Paulo ele faz aqui, sobretudo no versículo 2, no versículo 3 do capítulo 6 de Efésios, é uma citação do 5º mandamento da lei de Deus, do 5º mandamento da lei do Senhor, conforme nós vimos, Êxodo capítulo 20, versículo 12, e se nós quisermos ir um pouco mais adiante, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Então, a gente percebe que dentro da lei de Deus, dentro do decálogo, no 5º mandamento, Deus reserva essa ordem que de certa forma regula a nossa vida em família, a nossa vida familiar, sobretudo apontando para a responsabilidade dos filhos em relação a seus pais. É interessante porque quando você estuda a lei de Deus, quando você estuda o decálogo, você encontra ali 10 mandamentos, 4 relacionados à nossa relação com Deus, os 4 primeiros, e 6 relacionados à nossa relação com o próximo, os 6 últimos. E é interessante porque o 5º mandamento, que está no meio do decálogo, ele trata justamente isso, da honra que nós devemos dar aos nossos pais, do respeito que a gente deve desenvolver em relação aos nossos progenitores. Então, o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra logo de cara? O valor, meus irmãos, o valor, meus amigos, que Deus dá às autoridades que lhe representam aqui na terra. No caso específico, o valor que Deus dá à autoridade que lhe representa dentro da família, dentro do ambiente familiar. Isso a gente jamais pode esquecer e jamais a gente pode desconsiderar. Quando a gente vê dentro do núcleo familiar, pais, mães, filhos, os pais são representantes de Deus no exercício da autoridade. Os pais representam Deus dentro daquele ambiente em família. Por isso o valor que é dado dentro do 5º mandamento, ligando as 2 tábuas da lei e sendo enfatizado pelo apóstolo Paulo lá na sua carta aos Efésios. É interessante porque, pensando sobre isso, alguém falou o seguinte, mostrando essa relação da honra aos pais, está diretamente relacionado à honra que nós devemos dar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Ele falou o seguinte, abro aspas para esse pensador. Ele diz o seguinte: a honra e a obediência do filho aos pais é o primeiro passo importante para aprender a honrar e a obedecer a Deus. Se a criança, segue o autor, desonra e desobedece ao pai, provavelmente terá a mesma atitude para com Deus. Mesmo que a obediência aos pais talvez não seja mais exigida, no caso de filhos que são adultos, casados ou independentes, a honra aos pais precisa continuar. Então veja que citação interessante, veja que ideia interessante,
porque ela mostra justamente isso. A honra que nós temos a Deus, ela precisa ser manifestada de várias formas, e dentro do ambiente familiar, ela é manifestada quando nós honramos aos nossos pais, quando nós honramos as nossas mães. Quem não honra a seu pai, quem não honra a sua mãe, também não honrará a Deus, também não vai respeitar a Deus, porque essas duas coisas estão intimamente relacionadas. Então, uma vez que a gente já percebe esse fato, uma vez que nós já entendemos essa verdade, a gente agora precisa definir, no seu sentido mais específico, a gente precisa agora definir, no seu sentido mais direto, o que é honrar os nossos pais. Nós podemos dizer que honrar pai, nós podemos dizer que honrar mãe é a atitude e a disposição de colocar-se sob a orientação dos pais, reverenciando-os e tendo-os com o máximo de respeito. Isso é o que significa honrar os pais, a atitude e a disposição de se colocar sob a orientação dos pais, ouvindo a sua voz, reverenciando-os e tendo-os com o máximo de respeito. É por isso, irmãos, é por isso, amigos, que somente no domínio do Espírito Santo é que a gente pode vivenciar esse fato, é que a gente pode verificar essa honra conforme aquilo que Deus prescreve, conforme aquilo que Deus ele exige. É claro que você pode encontrar, através da graça comum, algumas pessoas tentando produzir algo semelhante em relação aos seus pais, tentando produzir algo parecido em relação aos seus pais, mas não na motivação de glorificar a Deus, não na motivação de agradar ao Senhor, porque isso a gente só verifica, porque isso a gente só percebe, porque isso a gente só vê dentro do ambiente em que se experimenta da salvação, em que se desenvolve a santificação. A honra aos pais dentro dessa perspectiva, dessa atitude, dessa disposição de colocar-se sob a orientação dos seus pais no Senhor, reverenciando-os e tendo-os como o máximo de respeito. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, imaginemos, de maneira bem rápida mesmo, a repercussão de uma realidade assim, de filhos que vivam dentro dessa perspectiva, de filhos que vivam dentro dessa realidade, na igreja, na sociedade, porque em primeiro lugar eles vivenciam essa realidade aonde? Dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Então, na medida em que isso acontece, porque é justamente dentro do ambiente familiar em que a gente semeia, em que a gente desenvolve as atitudes que nós devemos e que nós iremos desempenhar fora das nossas casas, fora dos nossos lares. Então, não adianta, existe essa relação estreita. Aquilo que nós somos em casa, aquilo que nós somos em nossos lares, naturalmente vai ser reproduzido, naturalmente vai ser repercutido na nossa vida fora da nossa casa, fora do nosso lar. Então, se dentro do ambiente familiar há essa honra, se dentro do ambiente familiar há essa sujeição, se dentro do ambiente familiar há esse respeito dos filhos em relação aos seus pais, é assim que os mesmos se relacionarão com Deus em qualquer nível onde eles forem subordinados, onde eles forem sujeitos. Porque, repito, o lar, ele vai nos preparando para essa realidade. Então, em primeiro lugar, é isso que significa, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, é isso que significa, meus amigos, honrar os nossos pais. Então, quando Deus, ele vem aqui em Êxodo capítulo 20, quando o apóstolo Paulo, ele toma esse texto emprestado e o aplica e o descreve, melhor dizendo, lá em Efésios capítulo 6, essa é a vontade que Deus quer para nós que somos filhos. Esse é o desejo de Deus para nós que somos filhos, ou seja, nos dispor, termos essa atitude de nos colocar sob a orientação dos nossos pais, reverenciando-os, honrando-os no Senhor, porque conforme nós temos lá em Colossenses, isso é grato, isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos falar? Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos mostrar? Isso, o que significa honrar a Deus? Melhor dizendo, o que significa honrar os nossos pais? Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar o aspecto mais prático desse mandamento. Eu queria trabalhar
o aspecto mais direto de como nós honramos os nossos pais. Uma coisa é a gente definir, uma coisa é a gente mostrar, uma coisa é a gente resgatar o ensino do Antigo Testamento, o ensino do Novo Testamento, mas outra coisa é nós vivenciarmos na prática essa honra a qual nós somos devedores em relação aos nossos pais. Então, como é que isso acontece verdadeiramente? Como é que isso acontece na prática? Então, nós podemos observar, a partir das Escrituras, algumas ações. Nós podemos considerar, a partir da Palavra de Deus, algumas posições, algumas atitudes que nós devemos ter, através das quais nós honramos os nossos pais. Em primeiro lugar, nós honramos os nossos pais quando nós lhes prestamos obediência. Nós honramos os nossos pais quando nós lhes prestamos obediência. É o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, não há honra sem obediência, não há honra sem sujeição. A palavra de Deus, ela é muito clara, que para que nós honremos os nossos pais, nós precisamos primeiramente obedecê-los, e essa obediência ela vai continuar até nós assumirmos outras estruturas de relacionamento, como é o caso de casamento, onde você fica independente, onde você sai da sua casa e aí você forma outra unidade familiar. Contudo, quando nós estivermos sob a supervisão dos nossos pais, quando nós estivermos dentro do convívio com eles, o que é que nós devemos fazer primeiramente para podermos honrá-los? Nós devemos obedecê-los. Uma obediência que venha a ser imediata, uma obediência que venha a ser completa, uma obediência que venha a ser do nosso coração. Então, não é qualquer postura, então, não é qualquer atitude, mas é a obediência que envolve esses aspectos, que seja algo imediato, que seja algo completo, que seja algo que parta dos nossos corações. Fazendo isso, a gente vai dar a primeira demonstração prática. Fazendo isso, a gente vai estar honrando de fato aos nossos pais, quando nós os obedecemos e os obedecemos no Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente observa que nós podemos honrar os nossos pais quando nós os respeitamos. Em segundo lugar, a gente percebe que de maneira prática nós honramos os nossos pais quando nós os respeitamos. E aqui eu queria chamar a atenção de dois textos, pelo menos, da palavra de Deus, que nos aponta essa necessidade, na verdade, que nos exige essa realidade para as nossas vidas. O respeito que nós devemos dar, o respeito que nós devemos prestar, o respeito que nós devemos ter em relação aos nossos pais, para que assim nós possamos honrá-los. Abram aí, por favor, livro de Êxodo, capítulo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3. E no mesmo capítulo 19, a gente vai ler também o versículo número 32. Êxodo 19, versículos 3. Desculpa, Levítico 19, versículo 3 e depois versículo número 32. Olha só o que nós encontramos aqui, Levítico 19, versículo 3. Olha só a ordem que Deus dava ao povo de Israel, que nos dá hoje também. Olhem só: cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, de maneira bem clara, direta, ele diz: cada um respeitará sua mãe, cada um respeitará o seu pai. E ele embasa essa sua ordem aonde? No seu próprio caráter. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mais adiante, Levítico capítulo 19, versículo 32. No mesmo capítulo, só que agora no versículo número 32. Havíamos até fechado aqui, mas vamos voltar. Levítico 19, versículo 32. Olha só: diante das cães, cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. E ele repete: eu sou o Senhor. Aqui talvez surja, a postura que muitos tinham anteriormente, de quando chegava alguém mais velho, se colocar de pé, como símbolo de respeito.
talvez seja embasado nesse texto da palavra. Então, é assim que os filhos também honram aos seus pais. Como? Agindo em respeito em relação a eles. Na prática, isso acontece quando os filhos não gritam aos seus pais. Na prática, isso acontece quando os filhos não respondem aos seus pais. Na prática, isso acontece quando os filhos não procuram dar lição de moral nos seus pais. Na prática, isso acontece quando os filhos não procuram controlar a vida dos seus pais. Então a gente vê de maneira prática como é que esse respeito ele é visto. A gente vê de maneira prática como é que esse respeito ele é manifestado. Então, o que é que a gente deve fazer para que a gente possa honrar os nossos pais? Em primeiro lugar, precisamos obedecê-los. Em segundo lugar, nós devemos respeitá-los. Mas não só isso. Em terceiro lugar, nós honramos aos nossos pais quando nós lhes pedimos conselhos. Nós honramos os nossos pais quando nós lhes pedimos conselho. Isso acontece, meus irmãos, meus amigos, quando os pais são procurados pelos filhos, a fim de receberem algumas orientações, a fim de receberem alguns conselhos em relação ou em fatos pertinentes à sua vida, nos mais variados aspectos, seja a vida no seu sentido sentimental, pessoas com as quais noivar, casar, seja a sua vida no seu sentido profissional, qual o curso da vida trabalhista que eles vão seguir, seja em relação à vida financeira, enfim, os filhos, eles honram os seus pais quando eles têm essa disposição, em determinados momentos das suas vidas, sobretudo quando são indecisos quanto a determinadas atitudes que devem tomar em relação à vida, procuram esses conselhos. Afinal de contas, irmãos, afinal de contas, amigos, quem são as pessoas que melhor nos conhecem? Com certeza são os nossos pais, as nossas mães, nos viram crescer, sabem das nossas características, sabem das nossas qualidades, das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Então, com toda certeza, quando você tem uma boa convivência familiar em relação aos seus filhos, os seus pais, eles vão ter essa capacidade, em virtude do conhecimento que ele tem de vocês, de orientar aquilo que seja melhor para as suas vidas, aquilo que seja melhor para a sua conduta aqui na terra. E quando nós os procuramos em sujeição, em respeito, procurando ter essa orientação, nós estamos honrando aos nossos pais, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático. Então, de um lado, nós honramos os pais obedecendo, de outro, respeitando, de outro, pedindo conselhos, de outro, sendo gratos aos nossos pais, sendo gratos às nossas mães. Afinal de contas, exercer esse ministério de criar filhos, e quem é pai sabe disso, não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é um ministério difícil que nós como pais exercemos, e nós exercemos não contra a nossa vontade, não, muito pelo contrário, mas como uma forma de glorificar a Deus através das nossas vidas. Mesmo assim, quando nós temos esse reconhecimento por parte deles, isso alegra o nosso coração e satisfaz a nossa alma. Isso é uma maneira de nossos filhos nos honrar, quando eles são gratos por tudo aquilo que nós lhes fizemos, quando são agradecidos por tudo aquilo que a gente produziu positivamente em relação às suas vidas. Como eu gosto de dizer, aos serviços prestados que nós damos em relação aos nossos filhos. É claro que qualquer pai, é claro que qualquer mãe não faz para poder receber, não, muito pelo contrário, mas ao receber, ao ter esse reconhecimento, isso é algo que nos alegra o coração. Nós que somos pais sabemos disso. Então, quando isso acontece, nós também estamos dando a honra devida em relação a eles. Então, honramos nossos pais quando nós lhes obedecemos, honramos nossos pais quando nós lhes respeitamos, honramos os nossos pais quando nós lhes pedimos conselhos, honramos os nossos pais quando nós somos gratos a eles. Mas não só isso, nós honramos os nossos pais quando nós procuramos retribuir tudo aquilo que eles nos fizeram, quando nós procuramos retribuir tudo aquilo que eles nos fizeram. Veja o que nos diz aqui o texto de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, abram aí por favor, capítulo 5, melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e também o versículo número 4, dentro dessa questão da retribuição, que nós devemos dar aos nossos pais, como forma de honrá-los na prática em relação às nossas vidas.
1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e também o versículo número 4. Diz o seguinte a palavra do Senhor: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade, para com a própria casa, veja, e a recompensar a quem? A seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A palavra que nós encontramos aqui por recompensar, literalmente falando, significa abençoar materialmente. A palavra que nós temos aqui, recompensar, literalmente falando, significa pagar de volta. Se a gente pudesse aqui pegar uma tradução bem literal. Então, o que é que Paulo aqui está instruindo a Timóteo? Essa recompensa, essa retribuição, aqui no caso em termos materiais, que muitas vezes os filhos devem fazer em relação aos seus pais, e quando fazem, é uma forma de poder honrá-los. É claro que existem casos, é claro que existem situações onde isso não pode ser exercido em virtude da condição financeira de cada um. Mas há formas, meus irmãos, há maneiras, minhas irmãs, de nós estarmos retribuindo o esforço, o trabalho, a dedicação, o comprometimento que os nossos pais tiveram em relação a nós. E às vezes não precisa ser no seu sentido material, no sentido financeiro. Às vezes a dedicação de um tempo que nós damos a ele. Às vezes a assistência que nós lhes prestamos em determinada situação de sua vida, sobretudo quando chega um momento de enfermidade. Às vezes a sensibilidade que nós devemos ter em relação ao seu avançar de anos. Às vezes uma simples visita que nós damos aos nossos pais são formas simples de nós retribuirmos tudo aquilo que eles nos fizeram, tudo aquilo que eles se esforçaram em relação a cada um de nós. Nesse texto aqui de Timóteo, não. Aqui especificamente falando, trata de retribuição no seu sentido material. Pode ser, com toda certeza, se assim tivermos condições. Mas se não for esse o caso, existem outras formas. Se não for esse o caso, existem outras maneiras através das quais a gente retribui um pouco daquilo que nós recebemos, tanto dos nossos pais como também das nossas mães. E quando nós fazemos isso, quando nós agimos assim, nós estamos na prática honrando a eles, cumprindo o mandamento do Senhor. Então, veja, honramos os nossos pais pela obediência, pelo respeito, pedindo conselho, sendo grato, retribuindo e, em último lugar, nós honramos os nossos pais quando a gente procura proteger a dignidade deles. Honramos os nossos pais quando nós procuramos proteger a dignidade deles. Nós devemos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, dentro do relacionamento que nós temos com os nossos pais, procurar se empenhar, se esforçar por preservar a sua situação, respeitando a sua idade, respeitando o seu caráter e assim preservando a honra deles no seu sentido mais direto em relação às nossas vidas. Infelizmente, a gente vê alguns comportamentos extremamente errados. Infelizmente, a gente observa algumas posturas extremamente equivocadas de alguns filhos, de muitas vezes procurar expor falhas, erros, pecados dos seus pais, até como uma forma de ridicularizá-los, talvez até tentando compensar alguma coisa errada que porventura eles pensem que os seus pais fizeram em relação a eles. Isso é certo? Não, muito pelo contrário, isso é errado. E é interessante porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente vê, por exemplo, a vida de Caim, que num dado momento da sua vida, a vida de Cão, melhor dizendo, que num dado momento de sua vida, Cão ou Canaã, que num dado momento da sua vida, procurou ridicularizar Noé. E a gente vê o resultado negativo que isso gerou em relação à sua vida. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículos 22 até o versículo 27. Quando Canaã procura envergonhar seu pai, no caso Noé, perante os seus irmãos, e ele acabou sendo amaldiçoado, não só ele, mas também a sua descendência. Por quê? Porque isso é errado. Por quê? Porque isso é equivocado. Não é assim que nós honramos aos nossos pais. Então, você encontra aqui uma lista de pelo menos 6 ações. Você encontra aqui uma lista de pelo menos 6 atitudes que nós devemos ter no desenvolvimento da nossa honra,
na prática da nossa honra em relação aos nossos pais, protegendo a sua dignidade, retribuindo os benefícios que recebemos, sendo grato, pedindo conselho, obedecendo e respeitando. Então, o que é que a gente deve fazer diante disso, meus irmãos? O que é que a gente deve fazer diante disso, meus amigos? Procurar avaliar a nossa vida. Será que eu estou fazendo isso aos meus pais? Isso aqui independe da nossa idade. Até porque se você é filho, essa obrigação recai sobre você. Se você é filho, essa necessidade recai sobre você. Então, em que áreas você está realmente honrando os seus pais? Será que você está em déficit quando você compara essa lista? Se for o caso, se for essa a realidade, o que é que a gente deve fazer? Confessar esse pecado, confessar essa transgressão, nos voltarmos para Deus, clamarmos por graça e assim procurarmos, através desses meios, prestar a honra que nós devemos aos nossos pais, cumprindo assim a palavra de Deus, cumprindo assim a palavra do Senhor. Então, em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de considerar? Como nós honramos os nossos pais. Em primeiro lugar, o que é honrar os nossos pais? Em segundo lugar, como honramos os nossos pais. Mas só isso? Não, meus irmãos. Não, meus amigos. Em terceiro lugar, qual é a promessa? Qual é a promessa para os que honram aos seus pais? Qual é a promessa para os que honram aos seus pais? Mais uma vez, eu queria ler o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e também Efésios, capítulo 6, versículo 3, para que a gente possa considerar a promessa que Deus faz a quem honra a seus pais. Então, voltemos mais uma vez. Primeiramente, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e depois a gente volta para Efésios. Agora, somente o versículo 3 do capítulo 3. Efésios, capítulo 6, versículo 3. Olhem só o que nos diz. Primeiramente aqui, Êxodo, capítulo 20, versículo 12, a parte B, mas eu vou ler todo o verso. Diz o seguinte, olhem só: honra teu pai e tua mãe. É a ordem que Deus dá. E agora segue o texto: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que se prolonguem. Versículo 3 do capítulo 6 de Efésios. Olha só: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que é que a gente vê nesses dois textos? Até porque um reproduz o outro. A promessa, meus irmãos, a promessa, meus amigos, que está associada à ordem que Deus dá de nós honrarmos aos nossos pais. E essa promessa que a gente observa, tanto aqui em Êxodo como também lá em Efésios, ela deve ser considerada pelo menos de duas formas. Ela deve ser considerada pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, como meio de sucesso, ou seja, de nós sermos bem-sucedidos. Então, quando nós honramos aos nossos pais, existe uma promessa que está vinculada a essa atitude. Existe uma promessa que está vinculada a esta ordem quando nós nos sujeitamos a ela, ou seja, quando nós nos sujeitamos a essa ordem, que é o quê? O meio de sermos bem-sucedidos, o meio de nós obtermos sucesso, vamos assim dizer, em relação às nossas vidas. No contexto de Israel, de maneira específica, essa promessa de se prolongar os dias de vida na terra que o Senhor Deus estava dando aos israelitas implicava em uma palavra de incentivo que levaria o povo a se estabelecer na terra prometida. Deus havia dado a terra, eles iriam tomar posse na terra, e se eles se sujeitassem ao quinto mandamento, honrando aos seus pais, eles iriam se estabelecer naquela terra que Deus estava dando, naquela terra que Deus estava doando ao povo de Israel. Então, dessa forma, dessa maneira, Deus queria mostrar, através do quinto mandamento, que quando o seu povo, ou seja, quando o povo da aliança respeita a sua autoridade, ou seja, respeita a autoridade de Deus, através dos seus representantes, que dentro do lar são os pais, toda a nação é beneficiada. Então, dentro do primeiro momento, a visão é essa. Dentro do primeiro aspecto, a promessa é justamente essa, ou seja, deles serem bem-sucedidos, de se estabelecerem na terra que Deus estava lhes dando. Alguém já falou em relação a esse ponto, alguém já falou em relação a essa realidade.
Quando o homem rejeita a autoridade de Deus, mediada pelas autoridades que ele, Deus, constituiu, especialmente os pais, o inferno se faz presente na terra. Eu vou repetir: quando o homem rejeita a autoridade de Deus, mediada pelas autoridades que ele constituiu, especialmente os seus pais, o inferno se faz presente na terra. Então, a gente percebe que existe essa primeira promessa, que estava ligada ao povo de Israel, que estava ligada ao povo da aliança, mas que de certa forma continua prevalecendo em relação aos nossos dias. Afinal de contas, meus irmãos, afinal de contas, minhas irmãs, uma família em que honra os seus pais terá o privilégio, terá a oportunidade de influenciar milhares de pessoas para o reino de Deus, para o reino do Senhor. E isso vai ser benéfico, não só para a família em si, vai ser benéfico para a Igreja de Cristo na terra e para a sociedade no seu sentido mais geral. Então, a gente deve ter essa perspectiva também, aplicar essa promessa em relação às nossas vidas. Quando a gente vive, meus irmãos, quando a gente vive, minhas irmãs, esse princípio do 5º mandamento, quando nós honramos os nossos pais, então, na medida que isso acontece, nós iremos influenciar a nossa igreja, nós iremos influenciar a nossa sociedade, e isso, de certa forma, vai beneficiar a toda a sociedade. Quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente a vida de Jonathan Edwards, ministro congregacional do século XVII. Ele foi um pastor exemplar, mas não só isso, ele teve também uma vida familiar exemplar. Ele foi um homem temente a Deus, que conduziu a sua família nesse mesmo propósito, do temor a Deus, do temor ao Senhor. E é interessante porque quando a gente vai ver a história, não só de Jonathan Edwards, da sua família e depois dos seus sucessores, a gente vai ver o aspecto positivo, a gente vai ver a bênção de Deus se manifestando de geração em geração, confirmando essa promessa que nós temos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 12. E aqui eu peguei uma citação de uma pesquisa que foi feita em relação à sua vida quanto a este aspecto. O benefício não só na sua vida familiar, da sua geração, mas também da sua vida familiar no que diz respeito às gerações seguintes. Olha só o que se falou acerca de Jonathan Edwards em relação à sua família. Diz o seguinte: um estudo universitário realizado em 1900 descreve 2 homens que viviam no Nordeste dos Estados Unidos ao mesmo tempo, durante os anos de 1700. Um era chamado de Max Jukes e o outro era chamado de Jonathan Edwards. Jukes não era um cristão e educou os seus filhos sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma base cristã. O registro dos descendentes de Jukes não é preciso. No entanto, nós conhecemos muitos que passaram grande tempo na prisão, algumas das mulheres que foram prostitutas, outros foram alcoólatras, alguns foram ladrões ou assassinos, muitos eram miseravelmente pobres. A família de Jukes custou à sua comunidade milhões de dólares, porque seus descendentes não fizeram nenhuma contribuição positiva para a sociedade, no caso, para a sociedade americana. Segue a citação. Por outro lado, Jonathan Edwards amava o Senhor e ensinou aos seus 12 filhos os princípios da palavra de Deus. Edwards teve cerca de 929 descendentes, pegando aí toda a árvore genealógica dele. 62 foram médicos, 75 oficiais do Exército ou da Marinha, houve mais de 100 advogados, com 30 que se tornaram juízes federais, mais de 100 foram pregadores do Evangelho ou professores de teologia, outros 86 foram professores de faculdades, 3 foram eleitos como governadores, 13 se tornaram membros do Congresso dos Estados Unidos, um foi vice-presidente dos Estados Unidos da América, Aaron Burr. A família descendente dele
de Jonathan Edwards nunca custou ao Estado americano um centavo. Na verdade, a América foi abençoada pelos filhos de Jonathan Edwards. Então veja aí a diferença. Para que se prolongue os seus dias. Então, é a promessa que Deus faz. É a promessa que Deus faz. Então, quando nós vivemos dentro do nosso núcleo familiar, o que Deus prescreve, o que Deus determina, e quando nós honramos os nossos pais, influenciamos a igreja, influenciamos a sociedade, e por não dizer toda a nação. E a vida de Jonathan Edwards é um exemplo claro desse fato, dessa realidade. Então, a promessa que nós observamos, atrelada ao quinto mandamento, ela deve ser vista primeiramente dessa forma. Ela deve ser vista primeiramente dessa maneira, ou seja, como um meio de sucesso, de nós sermos bem-sucedidos. Mas não só isso. Essa promessa que nós temos aqui no quinto mandamento, da honra que nós devemos dar aos nossos pais, em segundo lugar, ela deve ser vista também como medida de proteção. Em segundo lugar, ela deve ser vista também como medida de proteção. Por quê? Filhos que obedecem aos seus pais se protegem, se guardam de determinados perigos que levam à destruição, de determinados perigos que levam à morte. Não significa dizer, e que fique muito claro isso, que seja uma regra absoluta, que cubra todos os casos. Não. Mas nós temos aqui um princípio de um ciclo de proteção que se instala na vida daquelas pessoas que honram seus pais, na vida daquelas pessoas que honram as suas mães. Isso é claro, meus irmãos. Quando você liga a televisão e vê alguns programas policiais que são noticiados no nosso dia a dia, via de regra, assassinatos, mortes, violências estão atrelados à desobediência aos pais, envolvimento em mundo de drogas, de prostituição, de roubo e por aí vai. Então, é esse o fato que a Bíblia mostra. Quando o filho honra o pai, ele está dentro de um princípio de proteção, de segurança, para que determinadas mazelas, determinados problemas não sobrevenham sobre a sua vida. Por quê? Ele vai ter uma vida equilibrada. Por quê? Ele vai ter uma vida disciplinada. Consequentemente, ele vai ter uma vida longa, como nos diz a palavra do Senhor. Então, nós observamos o segundo aspecto dessa promessa. Que aspecto é? Essa medida protetora que Deus coloca através da honra que nós devemos prestar aos nossos pais. Então, qual é a promessa que Deus reserva? Então, qual é a promessa que Deus dá àqueles filhos, àquelas filhas que honram seus pais? Deles serem bem-sucedidos, e não só ele, mas toda a sua descendência, e deles serem protegidos do mal, daquilo que pode levá-los à morte ou à destruição. Por isso que vale a pena, meus irmãos, por isso que vale a pena, minhas irmãs, nos sujeitarmos a esse mandamento, vivenciarmos o quinto mandamento, para que nós possamos experimentar o sucesso na nossa vida, no sentido de nós sermos bem-sucedidos, para que nós possamos nos proteger das mazelas, dos perigos que levam à morte e que também, infelizmente, caracterizam a nossa vida aqui na terra. Então, quais são as promessas? Quais são os resultados? Quando nós honramos os nossos pais, seremos bem-sucedidos e também nós seremos protegidos. Fechando, nós estamos, meus irmãos, meus amigos, numa crise de honra e respeito e submissão dentro da nossa sociedade. Cada vez mais a gente observa isso. Pessoas insubmissas, pessoas insurgentes, dentro do lar, dentro da igreja, dentro das escolas, dentro do trabalho, dentro da sociedade como um todo. Então, infelizmente, é um mal que atinge a nossa sociedade. Mas graças a Deus, que não só a gente constata esse problema, que não só a gente constata esse erro, mas que a gente vê através da palavra o caminho para a sua solução, o caminho para o seu remédio, o caminho para nós solucionarmos essa dificuldade em relação à nossa vida. E qual é o caminho que deve ser percorrido? Para que a gente mude esse aspecto negativo da nossa sociedade, de sujeição, de desobediência, de insubordinação. Qual é o caminho? Qual é o caminho? É a palavra de Deus. Através da nossa sujeição ao quinto mandamento, a honrarmos os nossos pais, a honrarmos as nossas mães, na dependência do Espírito de Deus que está sobre nós, que vive em nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que nós atentemos para essa responsabilidade que Deus requer de cada um de nós. Honremos os nossos pais,
honremos as nossas mães. Isso é grato a Deus, isso é justo. Deus reserva bênçãos para nós quando nós procuramos obedecer esta ordem que Ele nos dá. E na medida em que isso acontece na nossa vida, na medida em que nós experimentamos no nosso viver, qual vai ser o resultado? Nós vamos influenciar positivamente a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade, e nós iremos colher bênçãos não só para nós, mas também para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, enfim, todos os nossos descendentes. Portanto, que nós possamos assumir esse compromisso com Deus, que nós possamos assumir esse compromisso com o Senhor. Se nós já somos filhos que procuram honrar os pais, se nós já somos filhos que procuram guardar o 5º mandamento, louvado seja Deus, que prossigamos nesse caminho. Se não, que possamos fazer os ajustes necessários e cada vez mais guardar a palavra de Deus nesse aspecto, para que assim sejamos bem-sucedidos e assim vivamos verdadeiramente para a glória de Deus em relação às nossas vidas. Então, que a gente possa cada vez mais fortalecer os nossos lares, que a gente possa cada vez mais estruturar as nossas famílias, dentre várias coisas, nós como filhos, honrando os nossos pais, nós como filhos, honrando as nossas mães, para que Deus possa agradar de nós, para que Deus possa ser glorificado e assim a gente possa cumprir com o objetivo para o qual Ele nos criou e recriou em Cristo Jesus. Então que Ele nos abençoe e que Ele seja conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos auxilie, que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite, e para que nós sejamos filhos que honram e honram os seus pais para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.